passo, o mundo é editado, a edição obedece a interesse, etc. Editar é reconfigurar alguma coisa, dando-lhe novo significado. O que é aquela palavra? Atendendo a determinado interesse, buscando um determinado objetivo, fazendo valer um determinado ponto de vista. Isso é outra coisa que precisa ficar claro. Quando a gente vai discutir o mundo editado, não há só a seleção das notícias, há a seleção do ponto dos fatos e acontecimentos. Eu falei notícia, não, dos fatos e acontecimentos. Há a seleção do ponto de vista a partir do qual eles vão ser contados. Tá certo? Quer dizer, então, esse mundo editado, ele não significa apenas um mundo recortado. Ele é mais que isso. Ele é um mundo recortado e o ponto de vista a partir do qual nós vamos ver esse recorte vem junto, não se separa. Esse é o problema. Então, isso tudo era o que estava na nossa cabeça. Esse é o lado da produção, depois eu digo ali o lado da recepção, que é muito importante, pode passar. Que é o lado da recepção, que há os receptores ativos, isso aqui pode até ser passado para vocês depois, há os receptores ativos e por isso nós somos importantes, a comunicação só acontece, isso é importante, a comunicação só acontece no encontro dos dois, da produção e da recepção. A comunicação não é o que a televisão, o que eu falo, tá? Não é o que vocês estão me ouvindo falar. A comunicação, ela se dá no encontro entre o que eu estou falando e o que você está entendendo. Ou seja, se eu pedir a alguém da sala que diga de novo, que faça uma síntese do que eu estou falando, virão sínteses diferentes. Por quê? Embora haja um eixo de compreensão. Por quê? Porque o encontro do que eu estou falando com o encontro das suas práticas culturais resulta em alguma coisa. Isto é a comunicação. E a comunicação só existe à medida em que depois ela vai se concretizar na sociedade. Ou seja, esse negócio de fumacinha, não. A comunicação existe quando você tem a concretização disso no comportamento, na discussão com o vizinho, enfim, quando você tem a concretização disso. O que mais? Outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é que os meios são a fonte primeira que educa aos educadores, e educadores somos todos. Então, o que está escrito aí, resumindo, que eu já vi que a Cláudia fica olhando no relógio, o que está escrito aí é o seguinte: nós todos somos permanentemente educadores e educandos. E nós todos somos banhados pela mídia. Não tem jeito, não tem outra sociedade, não tem outro mundo. Vai. Por que a revista? Então, a revista, por causa do curso de gestão de processos comunicacionais, acho que isso um pouco foi falado ontem, acho que a Cristina deve ter falado, talvez um pouco. Os recursos da comunicação, cultura no processo de ensino-aprendizagem, saber planejar os processos de comunicação. Isso aqui são, digamos assim, objetivos ou compromissos do curso, né, com a formação dessa pessoa dentro do gestor, o gestor ligado à comunicação e educação. Quer dizer, esses são meio que os compromissos do curso. Continua. Depois, a revista, o suporte da formação desse profissional. Então, na verdade, desde o começo, a gente quis, e daí eu dizer que nós agradecemos aquela Moderna, por eles terem confiado na gente, porque o problema era de texto. Então, eles achavam que o tema era muito interessante, mas eles olhavam para nós e diziam assim: mas será que vocês serão capazes de escrever um texto que efetivamente atinja os professores? Vocês não vão ficar rançosos, etc, etc. Eles sempre acham que a academia tem um ranço, cá entre nós ela tem mesmo. Mas, enfim, eles confiaram que a gente faria esse texto. É claro que isso deu um trabalho danado. No começo, era alguma coisa que se fazia meio sozinho, depois eu tive a ajuda da Roseli Fígaro, que não está aqui hoje, mas estava ontem, durante anos, e de outras pessoas, etc. Mas eu queria destacar muito o papel da Roseli durante anos na revista. Os meios de comunicação estão nas salas de aula. Começou primeiro a revista ou o curso? O curso. Na verdade, os dois começaram juntos. Mas acontece que a revista, o curso a gente teve que montar e mandar para a reitoria. Ele saiu em 6 meses na ocasião. Nós tivemos também isso aí de bom. E a revista demorou um pouco mais para andar, porque a gente precisava de alguém que editasse. E a gente, claro, nós somos a várias editoras. Não pensei você que nós somos a Moderna e, que beleza. Não.
Nós fomos de chapéu a várias editoras e conseguimos essa. O que mais? O nosso objetivo é... isso aqui é uma coisa que eu disse lá no primeiro, e eu pensei muito se eu tirava a palavra ou não, eu resolvi não tirar. O nosso objetivo é, portanto, tentar superar o ranço tradicional com que os meios de comunicação costumam ser tratados, muitas vezes, na área de educação. Eu sei que tem muita gente aqui da área de educação, eu acho que a área da educação é uma área que tem... Ela tem uma antítese, ela cria o próprio lado contrário, e esse próprio lado contrário que ela cria é maravilhoso, né? Mas ainda é a minoria, quer dizer, o campo da educação... Eu acabei de fazer uma pesquisinha com a ajuda da Maria da Graça, uma orientanda minha fez uma pesquisa sobre a questão dos meios de comunicação e ela entrevistou alunos de pós-graduação de comunicação lá e pós-graduação de educação aqui, né? Evidentemente, isso que eu estou falando continua, quer dizer, eles continuam vendo, não enxergando nos meios de comunicação aquilo que os meios de comunicação são. Certo? Eles são. Não interessa, tem que discutir. Bababá, os meios de comunicação estão nas salas de aula. Continua, Sandrinha. E eu vou falar das sessões. As sessões da revista eram e continuam sendo essas. O editorial, pronto, ela já disse 5 minutos. O editorial, que é onde se apresenta aquele número, etc., que é escrito pelos editores e não é assinado. A apresentação, isso aí a ideia é a seguinte, que nós tínhamos e temos o cuidado de que os artigos que estivessem naquele número conversassem entre si. Nunca foi uma revista temática, eu tenho um pouco de receio de revista temática, mas ela sempre perseguiu um tema nos artigos. Então, por que essa apresentação ela surgiu dessa ideia de mostrar que havia relação, havia uma conversa entre os artigos e também do seguinte, para divulgar essa revista, nós contávamos com os divulgadores da Moderna. Os divulgadores da Moderna, eles estavam acostumados a vender livro didático. E livro didático, naquela época, aliás, hoje também, não se divulga, né? Se tira a nota fiscal. Então, nós tínhamos que convencer esses divulgadores, né, de que era fácil divulgar isso aí. Então, lendo essa apresentação, ele sabia dizer da importância daquele número da revista. Portanto, ele teria mais condições, se quisesse, de vender. Alguns tinham, outros não, mas tudo bem. Mas, enfim, aí surgiu os artigos nacionais de pesquisadores nossos, os artigos internacionais, nós desde o começo conseguimos como é que a gente fala? Só nós podíamos publicar em língua, tem um nome, só nós podíamos publicar em língua portuguesa aquela pesquisa da Universidade de St. Louis, nos Estados Unidos, esqueci o nome da revista, mas o Ismar sabe. Entrevistas, procurando sempre alguém que fosse importante, seja acadêmico, seja profissional, que fosse importante para o campo que estava em construção. O primeiro número, se eu não me engano foi o primeiro número, traz uma belíssima entrevista com o Duda Mendonça. E eu os convido a todos, se tiverem condições, de ler essa entrevista. Vale a pena. O Duda Mendonça é esse aí que fez o Lula, etc. Naquele tempo ele queria fazer o Lula, ele mostrou os bonequinhos que já estavam prontos, mas o PT não quis nem conversar com ele. A crítica sempre a algum programa de mídia, seja audiovisual, seja escrito, atualmente sejam, por exemplo, essas séries que estão muito na moda, sejam essas redes, o que está circulando nas redes. Então, essa é a seção crítica. A seção depoimentos. A ideia da gente sempre foi mostrar que a mídia é feita do outro lado, né? Existe um fazer da mídia que nós temos que conhecer para que possamos criticá-la. Então, a ideia desses depoimentos é que dariam os depoimentos, já vou parar, dariam os depoimentos àquelas pessoas que estivessem fazendo alguma coisa, né? E por exemplo, não sei se é do número 1 ou número 2, e não achando ninguém, eu convidei para escrever o depoimento, e está lá, um publicitário que tinha acabado de fazer um filme do cigarro Carton. Naquele tempo não era tão condenável como é hoje. Imagina se poderia ser hoje. Mas, enfim, a ideia é essa, contar o outro lado.
A experiência é alguma coisa. Se lá é do profissional o depoimento, a experiência é de sala de aula. Quer dizer, o que os professores estão fazendo em sala de aula? Aí eles mandavam e a gente publicava. Dava uma cópia descada, conversava com ele e tal, e publicava. Aqui, a gente gostava de publicar fotografias de crianças, mas é tão difícil, que às vezes a gente acabava... Porque você tem que pegar a autorização de todos os alunos e tal, você acabava não pondo. Os serviços é a ideia de contar o que tinha, por exemplo, os museus, etc. Hoje nós temos também endereços úteis na internet e tal. E o boletim bibliográfico, que desde o começo foi dividido em dois. Um boletim bibliográfico de comunicação e educação e boletim bibliográfico de telenovela, que era um núcleo que nascia junto com isso tudo, mais ou menos, e que está aí até hoje. Hoje cresceu muito e é muito respeitado. Nós publicamos já 43 números, o último número foi em janeiro, abril de 2010 e tem a tiragem de 3 mil exemplares. Bom, isso eu vou passar, vamos direto a alguns números. Então, isso aqui eu achei muito interessante, não é nem só por causa da nossa revista, mas por causa do campo Comunicação e Educação, que eu acho que está começando a ter raízes. Então, por exemplo, no portal da USP, a revista que mais é frequentada é a revista Comunicação e Educação. Isso é muito bom para nós todos que nos interessamos por comunicação e educação. Claro que quem faz a revista fica mais orgulhoso, mas a notícia é boa para todo mundo que se interessa por isso. Vai, Sandra. Nós estamos na CAPES com indicativos da qualidade A1 mais elevado. Cadê? Comunicação e Educação, em Ciências Sociais Aplicadas B2, mas estamos também em Letras Linguísticas. Eu fiquei tão contente. Quer dizer, os outros grupos da CAPES também avaliam a nossa revista. Nossa revista não é feita para letras, mas o pessoal de letras gosta e deu B2. O de educação deu B3, tá vendo? Eles nos puseram para trás, quando eu acho que eles tinham que dar B2, pelo menos. O interdisciplinar deu B3, sociologia, etc. Eu acho, por exemplo, B4 em ensino de ciências e matemática é uma coisa fantástica. Quer dizer, os caras de matemática olharam a revista. Pô, isso é legal, entendeu? Quem sabe a gente também os traz mais de perto para isso aqui. Continua. Periódico de Comunicação e Educação, local A, ANAMPED, bolsas. Sim, evidentemente a revista contou com o COSES, com Bolsa Trabalho, alunos de graduação maravilhosos que tiveram com a gente, e sei que ainda tem alguns aí. E financiamento, atualmente ela tem esse financiamento do Programa de Apoio às Publicações Científicas da USP. A USP melhorou muito. Acho que ela estava esperando eu me aposentar em 2003 para dar um salto, entendeu? Imagina se nós tínhamos, desculpa, professor Citélia, o Programa de Apoio às Publicações Científicas periódicas da USP. Isso é maravilhoso, entendeu? Enfim, mas continuando. Tem, então, nós passamos por isso aí. Acabou? Acabou. Tá vendo? Acabou. Olha, é isso. Essa é a nossa revista. Eu espero que vocês estejam acompanhando a revista, estejam lendo. Ela continua, eu acho que excelente, cada vez mais, né? Depois que eu saí, ela passou para as mãos do professor Citelli e da professora Cristina, a edição, né? Passou para as mãos deles. E está cada vez mais primorosa. E saiu um número agora, eu não sei se é o último ou penúltimo, em que se fala desse curso Comunicação e Educação, que se conseguiu agora, que isso já foi falado ontem, é uma briga de 20 anos. Dia do Comunicação. Isso é outra conversa. O curso de Educomunicação, e eu acho que esse número está muito bom, quer dizer, você tem as várias facetas do que vai ser esse curso, etc. Vale a pena ler a revista. Obrigada.